Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um podcast Entre Irmãos. É sempre uma alegria ter você aqui em torno dessa mesa, poder discutir assuntos de relevância para a nossa vida, relevância para a nossa fé, relevância para o nosso dia a dia. Não trazer somente coisas ruins, como a gente vê em tantas mídias por aí, né? É sempre muito bom estar com vocês, estar aqui. E eu já quero começar pedindo para você que não segue o nosso canal, começa a seguir, já curte lá e também divulgue o nosso conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a conteúdo bacana, conteúdo que vai acrescentar na vida delas, como nós trazemos assuntos aqui para vocês. A gente sempre começa agradecendo aquelas empresas que acreditam e apoiam a nossa iniciativa, tanto a nossa iniciativa do podcast, como também o nosso trabalho na área social. E as empresas são Visual Corte Laser, que preparou todo esse estúdio aqui pra gente, Depósito São Cipriano, Edip Peças Automotivas, Timpani Aparelhos Auditivos, lá de Ribeirão, a ABS Infraestrutura, do meu amigo Alisson, a Vanessa Betarello, corretora e avaliadora de imóveis, Eversafe, do nosso amigo Braulino, Rodonaves, Ariane, cantador, fotografia e design social media, e, claro, o nosso produtor, o Jandim, aqui, com a JS Áudio e Mídia. Você que está procurando um espaço para produzir o teu conteúdo, para gravar o seu material, não tem o local adequado, não tem o equipamento adequado, pode entrar em contato com a gente, está o nosso telefone aí da JS Áudio e Mídia, descrito nos comentários, que você tem certeza que o Jandim vai fazer um preço bem bacana para vocês. Bom, depois de um episódio sem ele ao meu lado, dar as boas-vindas aqui ao irmão Francisco. Seja bem-vindo, irmão Francisco. Os nossos cumprimentos a todos vocês que nos acompanham aí pelo canal. E mais uma vez, eu não estava de férias. Né? Não estava de férias. Estava trabalhando, estava viajando. De e aí eu não pude estar aqui na última gravação. Mas ele conduziu bem, eu assisti. E retornando aqui, vamos mais uma vez passar uns bons momentos aqui hoje com um assunto muito interessante. E eu lembrei até de fazer a pergunta que o senhor faz, né? Você viu que eu comecei o episódio. Já pergunta. Começando. E hoje nós estamos aqui sentados à mesa conosco. Aline, nossa secretária de assistência social aqui de Batatais, nossa grande parceira. Seja bem-vinda, Aline. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, irmão Marco, irmão Francisco, né, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês, de levar o nosso trabalho aí para dentro da casa de tantas pessoas, né, falar sobre assistência social, falar sobre pessoas, né. Tô sabendo que eu também vou ter que falar um pouco de mim. Então, tô aqui pra gente ter esse bate-papo aí, né, que possa ser um bom momento pra gente e pra quem tá nos acompanhando, né. Com toda certeza será. E vamos lá, irmão Francisco, já começa com a sua A pergunta clássica, né? pergunta clássica. Não é simples. Quem é Aline? Ai, olha só. Vai dizer agora meu pai. Torço pro Corinthians. De onde eu vim. Bom, né? A Aline é uma mulher de 33 anos, né? Sou filha do João e da Maria José, um casal incrível que me criou com muito amor, com muito carinho. São muito religiosos, tenho certeza que eles vão querer assistir esse podcast. Depois minha mãe vai ficar lá toda emocionada, porque ela fica toda orgulhosa. Então, acho que essa mulher que eu sou e que eu tenho me tornado, eu não seria se eu não tivesse tido os pais que eu tive, que sempre foram e são referência de caráter, de afeto. São avós excepcionais, porque eu tenho uma filha de 4 anos, sou mãe da Elis, uma menininha linda, super inteligente, super amorosa. Sou mãe solo, né? O meu relacionamento com o pai dela não deu certo, mas a gente é amigo, porque o que importa é a nossa filha, né? Então a gente mantém um relacionamento muito bom, porque ela é apaixonada pelo pai, é apaixonada pela mãe, e ela é de nós dois, né? Então é um vínculo para sempre.
Eu sou formada em serviço social pela Unesp de Franca, formei em 2013. Desde que eu formei, eu vim para Batatais, trabalhei na ADEPAB, uma instituição do terceiro setor. Cheguei lá, eu não sabia nem fazer um ofício, não sabia nada. Cheguei assim, o Toninho me deu a oportunidade, acreditou em mim, abriu portas, né? E é tão difícil que isso aconteça. Uma menina de fora, vim fazer entrevista. Fiquei na DEPAB por 10 anos. 10 anos? 10 Ficou anos. bastante tempo 10 lá. anos. E foi uma escola, né? Através da DEPAB comecei a participar do CMDCA, do CMAS. Os conselhos me deram muita bagagem, né? Sempre fui muito agitada, então ia ocupando todos os espaços que podia e com isso fui aprendendo. Agora vai fazer já 3 anos que eu estou na prefeitura. Fiquei 2 anos como diretora de proteção social básica. Agora, desde março desse ano, estou como secretária, né? Me empenhando aí para fazer o melhor, né? Ainda com muitos desejos, né? Mas e com muito compromisso também. Estou em reeducação alimentar. Tá vendo? Uma inspiração talvez para isso também. Eu já tentei fazer, mas minha reeducação é mal educada. O homem não consegue, é muito difícil. Gente, nossa, tava impossível. Então, tô tentando cuidar da minha saúde. Eu vejo que na medida que a minha filha tá crescendo e que eu vou tendo um pouquinho mais de tempo, né? A minha cabeça vai ficando melhor, tô tendo condições de olhar mais para mim, entender que eu sou mãe, mas que eu também sou uma mulher, né? Que eu tenho que me cuidar. O corpo da gente é um templo, né? Templo de Deus, o Espírito Santo. Então, se eu não cuidar daquilo, é a companhia que eu vou ter para minha vida inteira. Então, tô buscando viver melhor, porque eu não quero morrer, quero ter saúde, né? Consegue fugir de si, né? E sim, a atividade física é um canal também para a gente cuidar da saúde mental, né? Acho que se eu não fizesse atividade física, eu não daria conta. Claro que eu faço terapia também, mas não daria conta do meu trabalho. Porque é uma carga, para quem não sabe, quem trabalha sabe na área social, não é tão simples assim, né? Não é, irmão. É uma carga, principalmente emocional, muito grande. É muito desafiador, né? Porque se a gente for pensar na assistência social, às vezes as pessoas não enxergam dessa forma. Que vocês vão entender bem do que eu vou falar. A gente trabalha com a dor do ser humano, de forma concreta, né? E essa dor, porque quem que é feliz sem ter o que comer, sem ter condições de comprar o que precisa para os filhos, para si próprio, né? Sem ter onde morar, às vezes sem ter acesso ao básico, né? Batatais, assim, eu acho que Batatais é uma cidade privilegiada, mas a gente também tem manifestações de pobreza muito significativas, né? Então, a gente trabalha com essas pessoas que, quando procuram assistência, estão desesperadas, ninguém procura em um bom momento, ou teve uma violação de direito, está em situação de isolamento, de abandono, ou não tem vínculo com a família, que eu imagino que deve ser muito difícil, porque, igual eu comecei falando para vocês, a minha sustentação é minha família. Então, eu fico pensando, né? A gente já lida com a dor, que causa adoecimento nas pessoas. Então, são situações extremamente desafiadoras. E a gente olha, né? Uma vez que eu estou ocupando um cargo público num governo, eu trabalho com o que é de direito das pessoas, né? Então, eu tenho que ter esse compromisso. Então, eu olho para o que as pessoas precisam e penso que eu estou ocupando esse espaço e que eu preciso fazer o melhor nesse período que eu estou, porque é vida, é pessoas, né? Fico olhando, assim, às vezes eu olho para os números que me angustiam, mas aí eu olho para os números que têm um nome, que tem uma história. Então, assim, eu lido com histórias, né? E é muito difícil, é muito angustiante. E eu sou uma pessoa que sente, né? Eu não consigo não sentir, eu me envolvo, né? E eu acho que isso é bom porque é isso que não me faz parar também, que eu fico pensando, me colocando no lugar do outro pensando. Nós, como assistente social, a gente fala, né? Ninguém quer precisar da assistência social. Não, pelo amor de Deus. Né? Ninguém quer precisar. Só que chega a um ponto que é o socorro, né? E é incrível como tudo cai à nossa porta. Sim, com certeza. Assistência social, para algumas coisas, a gente é política fim, que a pessoa procura para alcançar um determinado direito, com um determinado objetivo, e para outras coisas a gente é meio, né? Porque aí, através dos nossos encaminhamentos, as articulações, a gente vai conseguir viabilizar. E viabilizar aquilo que é de direito das pessoas. Eu lembro quando eu
quando eu cheguei na secretaria, às vezes o básico, as pessoas vinham me agradecer, sabe? Sempre que a gente faz alguma coisa. Ai, conseguiu um atendimento, conseguiu resolver um problema, conseguiu um benefício. Ai, muito obrigada, que Deus te abençoe. Fala amém, né? Que Deus abençoe todos nós, mas não fiz nada além da minha obrigação. Né? E uma coisa interessante, Aline, que você estava falando, eu lembrei. Existe é claro que é uma pequena parcela, mas existe, que ela tem a vergonha Sim. de procurar um serviço social. Sim, tem sim. Ela não quer passar, ela se sente constrangida ou humilhada, mesmo sabendo que é um direito, né? Sim, sim. E isso dói muito também. Dói Não é uma muito. parcela tão pequena não, viu, irmão Francisco? Se a gente Tem muitas for ver, pessoas. tem um serviço que a gente tem executado, né, fomentado, o serviço de proteção social básica em domicílio, que vai dentro da casa das pessoas, né? Aí, a partir do fomento desse serviço, a gente foi descobrindo um monte de pessoas idosas, pessoas com deficiência, que estavam em situação de isolamento. Tem anônimos ali. Que nem... na assistência não conhecia, na saúde não conhecia. Tinham pessoas que não saíam de casa para além do mercado, assim, da vendinha perto de casa, há muitos anos que não conversavam com outra pessoa. Meu Deus. Né? Então, e aí a gente ainda ficou pensando que às vezes as pessoas que chegam até nós ainda estão melhores, que tem pessoas em situações piores, que ou por vergonha ou por desconhecimento ainda não chegam na política. Muitos delas é o desconhecimento de que tem direito. Sim, e eu fico pensando, né, fico fazendo essa provocação, tenho conversado muito com a minha equipe nesse sentido. Da proteção social básica em específico, porque por muito tempo a gente olhou para a especial. Sempre. Porque a especial tem concreto, né? Tem a violação de direitos, você já tem tipo aos olhos, né? ela tem impacto, né? Quando olha para a especial já tem alguma coisa agravada ali que aconteceu. Na básica não. Mas a gente só vai mudar o cenário se a gente começar a cuidar da base, né? Da básica. Aí eu falo para minha equipe, gente, como que... Sei que é muitas pessoas, são pouquíssimos funcionários, pouquíssimas unidades públicas, mas como que a gente não conhece as nossas pessoas? Penso o CRAS. O CRAS é um braço do Estado dentro dos territórios. Então, assim, é a porta de acesso para as políticas públicas. A gente representa o Estado. Que Estado que é esse que as pessoas não conhecem o que é de direito? Não chegam até esse espaço. Então, assim, é nosso papel chegar até essas pessoas. É premissa da assistência social a gente fazer ações de busca ativa, a gente mapear o território. Como que a gente trabalha em um território e não conhece as pessoas que moram ali, não conhece o que faz sentido para aquelas pessoas? A gente pensa na assistência, a gente trabalha vínculo e acolhimento. E hoje a sociedade está mudando muito, então a gente pensa na questão familiar para além da questão consanguínea, né? Tem pessoas que às vezes não têm vínculos consanguíneos, mas têm vizinhos que são extremamente cuidadosos, conhecem pessoas ali no entorno que podem gerir e ajudar com os cuidados. Então, como que as nossas unidades ainda não estão se aproximando disso? Né? Mas é uma reflexão nova, tenho feito essas provocações, a equipe concorda, né? Porque a gente só vai conseguir sair desse lugar de urgência, emergência, de atender de forma individual, na básica, sem olhar para o coletivo, se a gente sair dos nossos espaços, da nossa sala, da nossa mesa, do nosso computador, né? Que às vezes a gente se perde tanto na burocracia. Isso atrapalha. E esquece que a gente está falando de vida, a gente está cuidando pessoa, de gente. De né? gente. É tanto documento, tantos prazos, tantos papéis. E aí, quando a gente menos percebe, a gente está tratando ali como um número novamente. Sim. Né? Esquece que a gente está falando de gente. E não dá para fazer isso, né? Não. Eu fico pensando, eu sou assistente social também, então é difícil, às vezes, a gente olhar enquanto um cargo político e assistente social, porque eu sou muito provocativa, muito crítica, né? O irmão Marcos sabe que a gente é parecido. Bem parecido. É dois indignados. Adora cutucar. Aí eu fico falando, né, para o pessoal como que a gente faz atendimento sem ouvir a história da pessoa, sem acolher, sem sentar, olhar no olho, tá ali disponível, né? Porque a assistência social, na medida em que as pessoas vão falando, às vezes a pessoa vai procurar um benefício. Vai lá para pedir uma cesta básica, que nem é função nossa, mas é o que as pessoas chegam para pedir. Às vezes é um pensamento. E a ponta do iceberg.
né? Tá ali E se não conversar, não vai se conseguir. não conversar, não vai conseguir. A pessoa não vai. Se não estabelecer uma relação de confiança, como que a pessoa vai falar da vida dela, das dificuldades? Não fala. Né? Porque a gente pensa, a falta de alimentos é resultado do quê? Da pobreza. Então, assim, e a pobreza tem o quê? Tem desemprego, tem violação de direitos, tem falta de acesso a serviços, né? Então, é uma camada, e se a gente não tiver muito atento, a gente não passa disso. E nós vivemos numa sociedade que, se fosse assim, sempre olha e não enxerga a pessoa, a sua história, né? Não escuta, não... E muitas das pessoas, às vezes, vai procurar o atendimento na assistência social e muitas vezes ela sai dali sem aquilo que ela foi procurar, mas agradecida porque teve alguém que ouviu, Sim. né? Eu Que falo, observou, né? ali na secretaria, sempre quando dá ruim, vem para mim resolver, né? E, infelizmente, as pessoas ainda têm uma ideia muito equivocada da assistência, de querer ganhar as coisas, de pedir, né? Uhum. Porque, assim, mas eu até entendo, porque a profissão surgiu disso também, da caridade, do assistencialismo. Hoje não é assim mais que a gente trabalha, mas por muitos anos foi. E a gente tem pessoas que cresceram nessa dinâmica, hoje pessoas adultas que viram os pais viver nessa dinâmica do assistencialismo, né? Filhos, de ganhar, de pedir as coisas. E as pessoas aí chegam nas nossas unidades, nos CRAS, no CREAS, não conseguem e vai reclamar. Fala, Aline, mas não me deram, né? Aí eu vou explicar, né? Deve ir alguém logo lá, porque foram bater lá na minha porta hoje Oh, pedir uma meu cesta Deus. básica. Senão, não é que Meu não. Deus do céu. Aí eu vou, explico, né? E por fim aí da pessoa ser atendida, ser escutada, né? Sair agradecendo, falar, você não me deu o que eu vim pedir, mas você me deu muito mais, que foi atenção, né? Então é olhar para isso também, né? E olha como é, né? Igual você falou assim, nós somos uma política fim, mas muitas vezes somos política meio. O senhor lembra, ontem nós estávamos numa reunião lá em Ribeirão Preto, na Secretaria de Assistência, e entrou uma pessoa pedindo atendimento de saúde. Na verdade, estava procurando o CAPS, né? E como foi bonito aquele profissional que estava ali conosco, parou, deu atenção, chamou, ouviu, né? Anotou. Nós estamos aí, hoje o nosso programa está indo ao ar, né? E é tão recente agora, esse assunto que escandalizou o Brasil de uma certa forma, outros levaram para o lado do humor, que foi daquele rapaz que entrou na jaula da leoa, né? Então, quando eu vi, eu confesso, quando eu vi aquilo lá, eu falei, ele queria se matar e foi um jeito. E ontem eu vi um vídeo, até comentei com o senhor, né? Já tem uma Que explicação. pegaram a inteligência artificial e, diante dos problemas que ele tem, fizeram o vídeo de como ele pensou que seria. Aí eu vi isso daí também. Nossa, mas eu tive que segurar para não chorar, porque Aí eu eu entrar chorei. mas eu entrar numa reunião lá em Ribeirão, eu tive que segurar, falei assim, tá. E foi assim, a gente percebe que foi isso, porque nunca ninguém sentava com ele para ouvir ele. Uma pessoa que ficava cometendo delito para ser preso, porque na cabeça dele, o pessoal que prendia ele era amigo dele e estava lá cuidando dele. Mas a gente vê, né? Tinha a questão de saúde mental. Sim. E também tinha as outras questões que são de ordem social, né? De ordem de vínculo, né? Eu vi uma entrevista também da conselheira tutelar que muitas vezes fez requisições de coisas para dar acesso para ele, né? Porque foi um menino que cresceu em instituições de acolhimento, um menino que não cresceu com a família. Tem um histórico, né? Tem um histórico. E na hora que eu vi, a história mexeu muito comigo, porque eu conheço outras pessoas com histórias similares, sabe? A gente enxerga as pessoas que estão As ao nosso nossas redor. pessoas, pessoas próximas, né? Que se a gente não tiver uma postura, primeiramente humana, empática, mas segundamente responsável, a gente vai desvelar, às vezes não é com uma leoa, mas é com outras coisas que também vão causar morte, né? Porque é o descaso. É igual eu falei para vocês, é o sofrimento, né? E a gente, se não tiver o cuidado, eu vejo que na assistência social muita coisa dialoga, muitas demandas nossas caminham junto com a questão da saúde mental. Se a gente for pensar nas pessoas que fazem uso de substância química, se a gente quiser pensar em um novo projeto pessoal, profissional de vida, se a gente não tiver junto com a saúde mental para trabalhar Não a questão da funciona. dependência, o negócio não funciona. Não vai. E engraçado, Aline, porque quando você falava, eu pensava comigo, né? Primeiro, a questão daquelas pessoas que, infelizmente, é uma palavra pesada que eu vou usar, mas que às vezes estão condenadas a ficar institucionalizadas a vida inteira. Ela sai de uma instituição,
que servia para ela até aquele momento, e aí, por causa da idade, ela é obrigada a ir para outra. Nossa, hoje eu vi esse E caso assim também, ela vai irmão. indo para outra, até chegar na última, que é a LPI, né? E quer dizer, eu costumo dizer que a LPI eu acho que é uma das mais ruim complicadas, demais. porque tudo bem que de criança comove muito, os doentes comovem muito, as residências inclusivas, que principalmente que as pessoas não entendem que os quadros evoluem e tal, mas a ILPI eu falo que ela machuca muito, porque muitos ali estão assim, eu não vou sair daqui. Não, só vai sair a hora que Morto. tiver alta celestial, né? É que a gente Alta fala celestial. celestial. Exatamente. E aí, Muito triste, pelo amor de Deus. esta interseccionalidade da assistência social com a educação que a gente tem uma dificuldade aí que precisa ser superada. Muito, muito. Porque fazer a saúde olhar com esse olhar social também, e não só com o olhar médico, consulta, receita, remédio. De rotular, né? Então, ou seja, não cria vínculos, não cria nada. Eu tenho municípios que eu tenho uma dificuldade muito grande com a saúde, porque não tem nem diálogo com a assistência, no caso das entidades, porque geralmente muitos daqueles que não conseguem se desinstitucionalizar é porque tem problema de comorbidade, tem alguma doença, tem alguma coisa. Certeza. A gente costuma dizer o seguinte, assim, uma criança que às vezes não tem problema de saúde algum, às vezes está com 2 aninhos, é mais fácil de, estando para adoção, ser adotado, do que você pegar uma criança que tem algum problema de deficiência, que tem algum problema de saúde, que ninguém quer. Então, ela vai ficando ali, e isso é saúde. Então, geralmente, todos aqueles, por exemplo, se você imaginar, todos que estão na residência exclusiva têm problemas de saúde que demandam a saúde. Sim. Então, quer dizer, E como é que está em Batatais? Se não trabalhar de forma integrada, não vai. Né? Aqui em Batatais a gente tem feito esse movimento, inclusive a gente chama de rede intersetorial, né? Que participa tanto as nossas equipes de educação, saúde e assistência, quanto os secretários. Então, os casos mais agravados a gente sempre leva para essa discussão intersetorial. Porque enquanto também a gente ficar olhando de forma fragmentada, a gente não vai mudar nada. Se a gente não der as mãos e pensar que a pessoa a prefeitura tem que cuidar da pessoa enquanto sujeito, e não é só assistência, não é só a saúde, não é só a educação, claro que cada um fazendo aquilo que lhe compete, mas de forma dialogada, integrada, se não for dessa forma, não funciona. E a gente tem movimentado isso aqui em Batatais. É desafiador, não vou falar para vocês que é fácil, Não é tão simples. porque o olhar da assistência também é um olhar diferente, né? O nosso... Muitas das vezes, as outras áreas têm expectativas diferentes, até para as nossas atuações, né? Às vezes o pessoal chega para a gente com um caso achando que a gente vai chegar com uma varinha mágica, né? Que a gente, a partir de um atendimento, aquela mãe vai ser mais protetiva, aquela mãe vai dar banho nos filhos de uma forma que agrada. Agora tá com fulano, eles vão resolver. Acha que, às vezes, aquela pessoa idosa tem questão de acumulação de lixo, que a partir de um atendimento, nossa pessoa vai deixar de ser acumuladora. E a gente não faz mágica, né? A gente faz orientação, a gente faz encaminhamento, e a gente respeita o desejo do indivíduo. Então, se para a pessoa faz sentido viver daquela forma, ela não está prejudicando ela e ninguém, não tem como a gente ter nem convencimento. E a gente é acusado, né, de ficar passando... que a gente conversa uma, duas... vocês passam a mão muito na cabeça da o pessoa. pessoal fala Então, mas isso. você falou uma coisa interessante que eu fiz uma pós-graduação uma vez sobre gerenciamento de crises. É quando você está diante de um problema que você sabe que não tem solução. E eu costumo dizer assim, até é um ditado, né? Se você está diante de um problema que não tem solução, então ele já tem solução. Ou seja, não tem solução. Já está resolvido. Então, aquela coisa que eu não consigo mudar, mas eu não posso abandonar. Eu tenho que gerenciar. E é isso que o Marco disse. Então, dá a impressão de que você não está obtendo resultados. Mas não, eu estou diante de algo que eu não consigo mudar. Sim. Porque é impossível mudar naturalmente falando, etc. Então eu tenho que gerenciar aquilo para conseguir ir levando até onde der. Certo? Mas é verdade, nunca tinha pensado nisso. Não, eu costumo dizer assim: existem crises que você tem que gerenciar. Porque você não vai resolver. A gente não vai conseguir resolver tudo. Você não vai resolver. É a mesma coisa, por exemplo, eu estou diante de vamos pegar um exemplo aqui qualquer. Eu estou diante de uma pessoa, por exemplo, uma família, o pai, a mãe, nasce uma criança que tem uma deficiência visual, 100%.
E os médicos já disseram que não tem jeito. O que vamos fazer? Nós vamos ter que gerenciar isso. No aspecto de como vamos trabalhar isso entre nós, o pai, a mãe, os irmãos, porque é uma coisa que eu não vou resolver, eu não vou conseguir fazer ele enxergar. Mas eu vou ter que trabalhar isso e vou viver a vida inteira isso. Então, isso é gerenciar. Então, eu vejo que na assistência, muitas vezes, não se trata de dar a solução pronta, resolvi, acabou, a pessoa foi embora e não volta mais. Não é isso. É gerenciar, que você falou. É atender uma vez, depois vai atendendo outra, lá volta de novo. E aquelas coisas, você de novo aqui, sim. O que mais fica na minha cabeça assim, da faculdade, que a gente estuda no serviço social, é a matéria-prima do serviço social, que é o vínculo. É o vínculo. Então, tudo para nós, enquanto assistente social, a gente vai começar a ter uma condição de trabalho se a gente criar o vínculo. Sim. E para criar o vínculo é ouvir a pessoa, é escutar a pessoa, vamos dizer assim, é o perder tempo, eu sei estar ali. Mas você ouviu tanto, o que você resolveu? Nada. Mas eu ouvi. Dali a gente vai começando a construir. Mas as pessoas esperam que a gente traga algo de concreto, né? Exato. Uma mudança muito grande. Eu vejo que às vezes as pessoas conseguem dimensionar mais o que a gente faz enquanto assistência, né? Se fala de benefício, se fala do desacolhimento de alguém, né? A cesta básica. A cesta o básica. número que foi. Então, assim, são coisas mais concretas. Mas a gente trabalha muito mais com coisas que não são concretas, que são subjetivas. Sim, vixe. Né? Muito subjetivo. Muito, assim. E é difícil de... Às vezes eu às vezes, sinto dificuldade de falar sobre isso. Porque a gente entende e a gente sente. Mas às vezes é difícil de fazer o outro que não vive essa realidade que a gente explicar, vive. Né? Às vezes eu tenho essa sensação. Eu fico pensando, falo muito para as minhas equipes, falo, gente, a gente precisa de ampliar o repertório, porque a gente precisa que todas as pessoas entendam aquilo que a gente faz e a importância do que a gente faz. Porque às vezes, não sei, não é bem falado, né? Não sei se é pelo... Não sei, mas vejo que a gente tem que melhorar. Porque a gente chega nos lugares, as pessoas esperam algo muito transformador na vida da família, né? Ou algo concreto. E às vezes não é isso. Às vezes vai ter uma família que você vai acompanhar a vida inteira. Isso. E a dinâmica familiar não vai mudar. Não vai. Não vai. Aí o que a gente tem que ficar muito atento, né? É olhar se essa dinâmica viola direitos. Se não tiver vínculo, não tiver questão familiar para trabalhar, a gente também não pode ser omisso. E a gente, enquanto Estado, o Judiciário, o Conselho Tutelar, os outros órgãos de proteção, a gente não... Ministério Público, a gente não pode postergar. Porque se não está sendo protetivo, está violando algum direito. Aí, quando chega nessa situação, a gente tem que pensar em acolhimento, né? Mas tem que ter olhado todo o percurso anterior. Para fazer um caminho. O acolhimento é o último passo. É o último. Eu falo que todo mundo chega lá no serviço, o pessoal do monitoramento, né? O pessoal quando vai, fala assim, vocês estão com tantos aqui. Eu falo assim, graças a Deus, e pretendo diminuir. Eu falo assim, aí o pessoal fala assim, mas você não quer trabalhar? Eu falo, não, eu quero... Porque se tá aqui, é o último caso. Com certeza. E nós não queremos... Igual, o senhor não fica feliz quando alguma pessoa em situação de rua tá na casa, então o senhor assim, nossa, emprego, vai lá, tem menos pessoas na casa. Daqui a pouco ele aluga uma casa, vai morar. Meu Deus, é o que a gente quer para todo mundo. Exato, entendeu? Então a gente fica nesse daí. Só deixa eu comentar só um negocinho aqui, pra gente não perder, porque você estava dizendo, Aline, que a importância da política de assistência tá no meio do povo. De estar ouvindo, de estar na comunidade. E hoje, o programa tem no ar, dia 8, né, de dezembro, então nessa semana... hoje não é dia 8, até fala, né? Nós estamos gravando, o pessoal sabe, né, mas hoje dia 8, e essa semana nós estamos, então, aqui em Batatais, não abrindo um novo, mas com uma mudança de endereço de um CRAS, né, que é essa ferramenta que a assistência social tem dentro da comunidade. Como que o CRAS vai chamar? Família e Comunidade. Que foi escolhido por? Foi escolhido pela população atendida. Que dia que vai ser inaugurado? Segunda-feira. Então foi inaugurado hoje. Pode ser gravado. Hoje foi inaugurado o CRAS Família e Comunidade. Ai, parabéns pela inauguração de mais esse equipamento. Ai, gente, eu tô muito feliz. É a realização de um sonho, né? Porque para mim é muito angustiante olhar para as nossas estruturas das nossas unidades e ali não ofertar o mínimo para as pessoas, né? De ter um espaço físico adequado, salas que vão proporcionar um acolhimento, sigilo do que as famílias estão... Né? Privacidade.
pensar em espaço que vai dar para fazer atividade coletiva, né? Então, quando a gente viu a possibilidade de mudar o CRAS, e a gente foi construindo isso junto com a população. Então, a população está super feliz. Deixa eu perguntar a pergunta agora do advogado do diabo. Pode falar. Ai, já até feio. Houve, por acaso, por exemplo, porque, é claro, se você está pegando um aparelho daqui e colocando em outro lugar, quem está recebendo, parabéns. Mas quem está onde ele estava, houve alguma reação ao contrário? Sim, Que tivemos. não sim. queria, claro. Até, eu acho que isso é positivo. A democracia é isso, né? Se eu não quero... exatamente. Não, tivemos, com certeza, porque para uma parte da população vai ficar mais distante o acesso, né? E o pessoal questionou. Aí o que nós nos comprometemos? A executar atividades de forma descentralizada. Então agora não tem como a nossa equipe não ir para o território, porque ela vai ter que ir para os territórios que estão mais distantes do CRAS. E o que nós fizemos também? Nós habilitamos um ponto de ônibus ali entre o CRAS e o CREAS, porque agora os dois vão ficar na rua Dom Bosco. Né? Então, a gente colocou um ponto de ônibus que também é do lado da faculdade, naquela rua ali que sobe, da Washington Luiz. Sim. Sei. Do estacionamento ali, tem um ponto de ônibus ali para facilitar também para as pessoas que precisarem de atendimento no CRAS, no CREAS. Mas, obviamente, teve manifestações contrárias também. Mas aí, acho que isso implica da nossa equipe a se mobilizar para não prejudicar o acesso a essas pessoas aos serviços. E lembrando desse ponto de ônibus, lembrando que o transporte público aqui em Batatais é gratuito. Por que a gente fala isso? Porque nós estamos aqui em Batatais, mas graças a Deus o podcast é visto em muitos lugares, né? O Francisco teve em Brasília há um tempo atrás, teve uma pessoa lá da Bahia. Eu conheço o senhor, Bahia. Foi ver da onde era do podcast. Mas de onde você me conhece? Então, vai chegar. Então, assim, vale colocar que assim, o transporte é muito bacana, essa movimentação, porque já que movimentou o equipamento do local, providenciou-se, então, um transporte que em Batatais é gratuito. Sim. Foi um cuidado que a gente teve, isso foi resolvido bem rápido, assim. Acho que esse diálogo também intersecretarias facilita a resolução das coisas. Porque aí no dia que a gente viu, aí conversando com o Orion, com o Juninho, aí a gente já ligou pro Bocardo, o Bocardo já achou solução, não viu o problema, já resolveu, na mesma semana já tinha um ponto de ônibus ali. Então, nós estamos fazendo o que a gente pode para não prejudicar o acesso e assumindo esse compromisso de estar nos territórios. Para vocês terem uma ideia, né? Nos últimos meses, a equipe desse CRAS realizou atividades descentralizadas ali na quadra... Como que chama aquele bairro, descendo o CAPES ali, que tem uma quadra, centro comunitário? Ali, Joaquim Marinheiro. Realizou atividades ali com as famílias, já realizou por 2 vezes. O pessoal amou, a equipe achou incrível, o pessoal do bairro sentiu que estava recebendo eles em casa. E assim, a equipe trouxe para a gente o quanto é diferente estar no território, estar onde as nossas famílias moram. O quanto elas se sentem mais confortáveis, elas se sentem vistas, elas sentem que aquela equipe é uma equipe profissional, mas também são pessoas que estão junto com elas, comprometidas com uma mudança assim, societária, de perspectiva. Então, foi muito legal. Temos aí perspectiva, tenho mobilizado muito as equipes dos nossos 3 CRAS, para a gente adentrar também os conjuntos habitacionais, né, de Batatais, os conjuntos verticalizados. Que é uma dificuldade. Que é uma dificuldade. Não tem como também a gente fechar os olhos e não olhar para situações de risco social que estão presentes ali. E é nosso papel olhar para isso e pensar em soluções. Também não adianta ver e não fazer nada, né? Então, também tenho mobilizado para a gente fazer essas ações, procurar das lideranças comunitárias, porque a gente tem que fortalecer, né? Fortalecer o povo, fortalecer a comunidade, porque a gente é um braço do Estado, mas é um braço curto. Então, a gente precisa de apoio, né? Precisa de execuções conjuntas. Para isso também, nós estamos aí há 3 anos tentando fortalecer os centros comunitários de Batatais, fomentando aí para eles regularizarem a documentação para a gente poder comprar materiais de construção, para eles poderem reformar esses espaços e a comunidade voltar a ocupar com qualidade, porque os nossos centros comunitários, a maioria tá triste de ver. Aí entra aquele detalhe. Você que não mora em Batatais, 2 coisas. Ela disse 3
CRAS. Nós temos em torno de 60 mil habitantes. Quando eu vejo localização geográfica, eu fico tentando riscar no mapa, né? Porque eu fico pensando assim, parece que está muito comprido isso aqui, parece que precisaria ter mais, eu não sei. Posso estar errado. Agora, quando você coloca essa questão da proximidade, né? Que nem você disse, de estar indo na quadra, né, das pessoas sentirem esse grau de confiança. Você tocou num assunto muito interessante, que é a questão do risco social. Né? A gente sabe de bairros onde que realmente a atuação tem que levar em consideração essas questões, né? Porque hoje a gente sabe como é que funciona. Então, quando eu digo para você que não está em Batatais, né? Então, aqui nós temos, né? 3 para em torno de 60 mil habitantes, né? O ideal não seriam 5? Eu penso que sim. Não, Tá no nosso plano de governo, inclusive, construir aí eu mais eu peço perdão para quem não é de Batatais, mas só para gente, que você que é de Batatais possa entender melhor. Por exemplo, você falou 3, Vila Lídia, aqui agora Castelo, que era Vila Cruzeiro, e Vila Lopes. Isso. Aí eu fico pensando comigo, o Jardim Veneza e o Dom Romeu, Artino Arantes, é de Floresta onde? do Pico. É da Vila Lídia. Vila Lídia. Jesus. Mas é isso que eu tenho falado também com as nossas unidades. Eu acho que a gente tem Para que... eles irem. Sim. Inclusive, o pessoal do CRAS Vila Lídia tem começado a fazer ações ali com a equipe da UBS da Altino Arantes e ocupado aquele espaço para estar mais próximo das famílias. Sim. Porque ali a gente não tem espaço físico da assistência, né? E é difícil para a população acessar. E tenho falado pro pessoal também, gente, vamos procurar imóveis. Esse dia até, inclusive, passei o contato da Vanessa. Não, entraram em contato comigo também. Estamos procurando. Aí, ó, então tô fazendo certo. Entraram, sim. Porque eu falei, vamos procurar imóvel, né, pra gente reposicionar as nossas unidades públicas. E também tirar de espaços que não são adequados. Porque eu acho que por muito tempo... Eu vou tocar um ponto que é difícil de falar, mas a gente tem que falar porque a gente tem que provocar e a cabeça tem que mudar. A assistência social, por muitas das vezes, não foi prioridade. Não. E as pessoas tratavam como que não era prioridade porque é uma política destinada aos pobres. Né? Então, às vezes, por muitas vezes é aquilo, né? O pobre é qualquer coisa, antes isso que nada, não tem nada. E está totalmente equivocado. Né? A assistência social atende famílias em situação de pobreza, sim, né? Isso não é defeito para ninguém. A gente sabe que a questão da pobreza, inclusive, ela é benéfica para o sistema que a gente vive, né? Porque o capitalismo, a gente precisa de que muitos não tenham nada e poucos tenham tudo. Possam ter tudo. Né? Então, assim, é uma estrutura, uma lógica tendenciosa e muito difícil de trabalhar, mas que não dá para a gente fingir que não é assim. Mas a assistência social não é só para as pessoas que estão em situação de pobreza, né? E toda e qualquer pessoa tem o direito de acessar serviços públicos de qualidade, independente de questão de renda, independente de onde ela mora. Isso começa com as nossas estruturas, começa com a formação das nossas equipes. Hoje a gente chega em Batatais, tem tido muito pouco reclamação da assistência social. Claro que a gente ainda tem, e as reclamações faz a gente crescer, faz a gente melhorar a política, né? É importante. Se todo mundo está concordando com tudo, alguma coisa está de errado. Então, assim, né? aí a gente tem que preocupar. Mas hoje a gente vê que a população, a Câmara, tem entendido mais o que é perspectiva, o que a assistência social tem que trabalhar. Para além dessa questão da renda. A renda é um viés concreto, mas não é só isso. Se a gente for pensar em benefício de transferência de renda, a gente tem o Bolsa Família, que aí a gente viu aí o quanto que é simbólico, que a gente saiu do mapa da fome, o quanto de famílias superaram a situação de extrema pobreza, que hoje nem se fala mais sobre isso. Em Batatais a gente pôde ver isso de forma concreta também. No último mês, nós tivemos 41 pessoas que foram desligadas do programa Família Batatais, que é o nosso programa de transferência de renda. Né? Para quem não é de Batatais, né, o pessoal saber, Batatais tem um programa municipal
que atende 1.000 famílias, e a gente repassa R$ 200 mensais para essas pessoas, para comprar alimento, medicamento e material escolar. Isso daí, mesmo que ela tenha o Bolsa Família. Mesmo que ela tenha um uma Bolsa coisa Família. Não exclui a outra. Inclusive, a maioria das famílias tem as duas coisas, porque são famílias que se encaixam no perfil Bem de renda. vulneráveis. Então, com Família Batatais foi muito importante, foi um grande avanço do nosso governo, porque antes as pessoas chegavam nos CRAS 3, 4 horas da manhã para pegar a senha, para pegar a cesta básica. Debaixo de frio, debaixo de chuva, com criança. A criança faltava da escola porque eu pedia a cesta básica e comia ou ia para a escola. Então, assim, uma situação indigna, desumana. E em 2023, olhando para isso, o Juninho é muito sensível, vocês conhecem, não estou falando para puxar saco, né? Ele se implica muito com a realidade das pessoas. Então, nós colocamos o programa e fizemos 2 anos de programa Família Batatais. Então, acho que isso também promoveu muitas pessoas. Tivemos 41 pessoas que superaram a questão da renda. A renda para inserção e manutenção no programa é de até meio salário mínimo per capita. Então, tivemos aí 41 pessoas que superaram. Então, se a gente for pensar, meio salário mínimo é 700 e poucos reais. Por pessoa. Por pessoa na família. Se tiver 3, é 2.100. Então, assim, a gente teve pessoas que melhoraram de vida nesse período. E às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas você tá achando bom 41 pessoas? Gente, se fosse eu tava achando bom. Já uma porque com assistência social, com o que a gente trabalha... superávit, por exemplo, não deu déficit, né? Nossa, e pensar assim, que é melhoria de vida. Né? E para além desse número, são pessoas que estão vivendo melhor, que estão tendo o que comer, que estão pagando suas contas, que estão vivendo bem, né? Então, para a gente foi e é muito significativo. E nós tivemos outras pessoas que foram desligadas porque não cumpriram as condicionalidades, porque no nosso país também, né, as pessoas entendem as condicionalidades enquanto uma punição. E, na verdade, está garantindo um direito, né? A condicionalidade, se a gente for pensar do Família Batatais e do Bolsa Família, são as mesmas. Frequência escolar, vacinação. Saúde, vacinação. Tá. Isso. E na assistência, a gente ainda colocou a participação nos grupos socioassistenciais. Por quê? Para essas pessoas terem acompanhamento de um profissional para ter aí perspectiva de transformação da realidade. Então, perspectiva de trabalho, perspectiva de fortalecimento de vínculo familiar, de conhecimento do território, de regras, limites, enfim, o que aquela pessoa demandar da política, né? Então, e por que a gente coloca essas condicionalidades, né? Não é uma coisa para punir, é para a pessoa ter acesso àquilo que é de direito e que vai refletir em mudança na vida dela. Sim. Se a gente for pensar hoje em dia, né, a educação, a condicionalidade da criança e do adolescente estar na escola. É através da educação que se vai ter uma profissão, que vai ter condição de ter um salário melhor, né? Não tem, é difícil não estudar e conseguir alguma coisa licitamente, né? Saúde. Nós erradicamos tantas doenças no nosso país, por quê? Por conta da vacinação via SUS. Então, também é outro direito, é um dever da família levar as crianças e um direito também daquelas crianças, né, para não adoecer. Então, assistência social, participar do grupo, a gente oferta os grupos são rápidos, são construídos de maneira para as pessoas se sentirem bem, conversarem, né, com pessoas do próprio bairro, ter um lanche, um momento também ali de extravasar, né, de falar. Então, assim, aí nós tivemos 120 pessoas que não cumpriram essas condicionalidades ou não atualizaram o cadastro único, que foram desligadas, né? Mas aí também acho que já estavam cientes do descumprimento, também não tivemos muitos questionamentos, né? Porque a gente também tem que trabalhar de acordo com a lei. A gente tem que seguir a rigor a lei, né? E responsabilizar. E tem que ter a pessoa tem que ter uma responsabilidade. Não tem como fazer uma coisa que não tenha limite. Porque se a gente não passa essa responsabilização para a pessoa, a gente retorna lá no assistencialismo. A gente volta, vou ajudar por ajudar, sem também, claro, entendendo o limite de cada um, mas, tipo assim, ó, o caminhar não dá para ser só carregado, né? Você precisa dar passos também. Né? Aline, dentro de tudo que a nossa entidade, que nós vemos aí em algumas cidades que nós estamos, a gente se depara hoje com um desafio muito grande em outras cidades com a questão da pessoa idosa, né? Aqui em Batatais, se repete você, enquanto secretária, né? Você vê que é um grande desafio. O que você vê hoje assim, de maior desafio dentro da área social? É claro que a gente foca muito na alta complexidade, né? Que é onde a gente executa.
Mas, assim, Batatais se repete que a gente vê por aí com a questão idosa, das pessoas idosas, ou tem outros desafios também tão gritantes quanto aqui em Batatais? Acho que a questão do idoso é uma problemática aí em todo o território nacional, né? A gente tem situações aí que demandam acolhimento de pessoas idosas. Olhando para isso, o município do ano passado para cá, a gente duplicou a quantidade de vagas, a gente atendia 15, hoje a gente atende 30 pessoas idosas em acolhimento institucional. Então, nossa, ver essas pessoas hoje, quando eu vou nas instituições, a gente vê que o acolhimento, quando aplicado no momento adequado, ele salva vidas. Sim. Né? Ele salva vidas, porque as pessoas não tinham uma vida muito ruim. Então, é uma grande preocupação. Já estamos trabalhando aí para ampliar ainda mais essas vagas, né? Mas não estamos olhando aí também só para alta complexidade. Estamos buscando parcerias para ampliar as vagas para centro-dia do idoso, porque a gente entende, né, que se a gente ofertar vagas de centro-dia, na qual a pessoa idosa pode passar o dia, fazer todas as refeições, tomar um banho, fazer atividades lúdicas, educativas, culturais, essa pessoa vai viver melhor e o cuidador vai ter condições de trabalhar, vai ter condição de viver melhor por si mesmo. E aí fica mais leve, digamos, a função do cuidado dessa pessoa idosa. Com isso, evitando a institucionalização. Porque se a gente não fortalecer centro-dia, não fortalecer serviço de convivência para pessoa idosa, serviço de proteção social básica em domicílio, daqui a uns dias a gente não vai ter mais instituição para pôr as nossas pessoas. Não vai, porque a gente vive, né? Igual a gente estava falando da sociedade que a gente vive hoje, né? Capitalista. É muito olhando para o indivíduo. Eu preciso, eu tenho, eu consigo, é do dinheiro, eu quero e dane-se o outro. Ai, desculpa. Não, mas você me conhece, você sabe que às vezes eu Ai, falto. Deus. Então, assim, caminha nessa vertente. Então, assim, se não tomar cuidado e não responsabilizar as famílias pelo que é de responsabilidade delas, a tendência é abandonar as pessoas. Né? A tendência é falar, não quero hoje mesmo. Eu tive uma situação um tanto quanto grave que chegou para mim, de uma mulher falando, eu não quero ficar com a minha mãe, eu quero pôr ela numa instituição, vou procurar a televisão. E, assim, tem grupos de irmão, a família tem condições físicas, não tem violação de direitos. A gente tem que pensar que para a pessoa ser atendida na alta complexidade, tem que ter violação. Não é tipo assim, eu não... Acho que eu cruzei com ela essa semana. Meu Deus. Ela me xingou tudo. O senhor negou vaga pra ela. Eu acho engraçado. Não, mas eu fiquei em silêncio. Eu estava dando informação hoje, eu dizia para as pessoas, nós não devemos falar mentira, porque o pai da mentira a gente sabe quem é. Aí as pessoas dizem para mim, não, mas tem certas situações que não tem saída. Eu falei, não, tem. Fica quieto, não fala nada. E eu fiquei quietinho. Aí depois ela não sabia que nós trabalhávamos. Ela queria de outro. Mas ela queria que eu intercedesse. Então o senhor viu... E aí eu disse, mas não é assim, minha senhora, o canal é esse. Mas eu já fui, não sei onde. Mas sabe o que eu acho engraçado? Quer, porque ela queria colocar. Quer. Não, sabe o que eu acho engraçado diante da situação? Como se fosse tipo um assim, animal. Como se fosse assim, joga, né? Põe esse pessoa, controle aqui, né? Tipo, não é a minha mãe, pelo não é amor meu de Deus. pai. Não, Eu o que eu acho mais absurdo, tipo assim, não, eu vou chamar a televisão, ela vai tornar pública essa vergonha, porque, pô, se eu não conseguir cuidar da minha mãe e do meu pai, né, é claro que existem extremas situações, mas se a secretaria viu ali, tem uma vínculo, tem condição de cuidado. Tem saídas que não sejam estudadas, porque é a coisa mais triste do mundo. Eu tô pensando aqui, pensando em mim. É, porque eu já tô idoso. Gente, a pior notícia que eu poderia receber seria que um filho meu fosse me internar num lugar desse. Não que o lugar seja ruim, mas se tem condição, você pode estar junto dos nossos. A gente coloca o senhor na comunidade, se precisar. Vai ter um monte de filho lá. Eu queria só porque é o seguinte, nós estamos conversando aqui, eu não sou assistente social, não sou da área, mas como eu trabalho muito tempo na área, então a gente conhece alguma coisa. E vocês dois são especialistas no assunto, então a gente está falando tranquilamente, como se todo mundo tivesse entendendo. Mas para você que está do outro lado da entendendo, eu queria que você explicasse o que é a tal da alta complexidade, da média, da baixa, que a pessoa fala, meu Deus, o que é isso? E em Batatais, o que nós temos que é da alta, da baixa, explicasse assim para as pessoas poderem... Olha que a gente nem está falando em sigla, né? Porque eu aqui que eu estava tentando falar fácil. Não, mas o Marco falou e eu também falei na alta complexidade. Então eu falei, será que as pessoas estão entendendo o que é isso? Vamos pensar, né? A estrutura do SUAS, da assistência social, é muito
próxima da estrutura do SUS, né? Até pensar no nome, pensar de onde veio. O SUS veio primeiro, depois veio o SUAS, né? O que é SUAS? Nós ainda seremos um SUS. Ai, assim seja. Porque universal nós já somos. Ó, né? nós estamos Olha, aí em época de Conferência Nacional de Assistência. e a gente Quem tem uma sabe- delegada de Batatais. Quem lá. sabe eles conseguem aprovar o investimento mínimo, né, para a Porque eu acho política que de se assistência. amarrar fica mais... Porque Se amarrar todo fica ano, melhor. toda a Conferência Nacional vai isso É em um pauta. sufoco. Todo ano vai isso daí em pauta. Mas se a gente for pensar, né, os CRAS, que era o que eu estava falando para vocês, que fica nos nossos territórios. CRAS é proteção social básica, então o foco é trabalhar o quê? Proteção social, prevenção, né, garantia de direitos. Então, assim, é fazer um trabalho de base, de conscientização, de cuidado, de modo que as coisas não se agravem. Aí eu poderia comparar assim, ele está ali, ele território, ele visita as casas, como o pessoal da agente da saúde lá, que Aham. também seria... Sim, o BS, vamos supor. Tem como o BS, né? E vocês podem perceber, inclusive, normalmente os CRAS estão perto das UBS. Sim. Porque, assim, é para a mesma população, a referência é para aquele mesmo E território. mesmo esse que mudou, saiu de perto de um, Foi veio para perto de outro. Então, se a gente pensar na básica, né? Hoje, a gente tem pensado também no atendimento de pessoas, ampliado o olhar de atendimento de pessoas vítimas de violência. Também na básica. Por quê? Se a gente for pensar, às vezes a gente pensa só em casos extremos de violação de direitos. Mas a gente olha nos territórios, às vezes tem violação de direitos por questão racial, por questão religiosa. Tem a questão da insegurança, de não ter habitação, já é uma violação de direito. Não ter acesso ao esporte já é uma violação de direito. Não ter mobilidade urbana já é uma violação de direito. Então, o CRAS também atende violação de direito, né? Então, assim, o CRAS também... Porque antes a gente falou assim, não, tem direito violado, é CREAS. Não, o CRAS também trabalha com a violação de direitos. Então, o que a gente tem pensado hoje? O que é mais protetivo para aquela determinada família? É mais protetivo ela estar num serviço do CRAS? Não, o que a gente oferece no CRAS não atende. O serviço de convivência não atende o que aquela família precisa. Vamos pensar no caso dessa pessoa idosa. A gente tem serviço de convivência para pessoa idosa que é executado hoje no Renascer. O serviço de convivência, a pessoa vai 2 ou 3 vezes na semana lá no serviço de convivência, no centro de convivência do idoso, passa 2 horinhas lá. Atende a demanda desse idoso e dessa família? Não, eles precisam de um lugar para que o idoso fique o dia todo. Então, o serviço que eu tenho na básica já não é o mais protetivo que eu tenho. Então, o que eu vou pensar? Eu venho para a média complexidade, para proteção especial de média complexidade. Eu tenho o centro-dia. O centro-dia já é um serviço que essa pessoa idosa vai poder ficar o dia todo, ela vai estar protegida, ela vai ter a segurança alimentar garantida, vai ter a segurança do convívio, que também é outra segurança da assistência, vai ter atividades que vão fomentar a autonomia dela, vai tomar banho, que é importante para a questão de saúde, pensando que a gente vive uma sociedade muito higienista que valoriza muito isso, então que às vezes as pessoas rotulam as outras porque os hábitos são diferentes. Então, o centro-dia é protetivo, é o melhor para essa família, para esse indivíduo. Então, ele é público do centro-dia. Né? Então, assim, vamos pensar, a média complexidade, a gente tem a básica, que são as nossas similar ações territoriais, ações OBS, mais amplas, né, que vão alcançar mais pessoas, que têm a finalidade de trabalhar... E que filtram também, né? Fazem filtro. E que têm a finalidade de trabalhar coletivos, trabalhar grupos, né? Porque eu acredito muito nessa questão da coletivização de pessoas, de demandas, de grupos. Criar consciência, né? Sim. E pensar, né, irmão? A gente nasceu numa família. A gente é um ser sociável. Quem que nasceu para ser sozinho, gente? Para não ter vínculo. A gente precisa um do outro. Não dá para falar que a gente não precisa de ninguém, não. A gente precisa sim, né? Ninguém é autossuficiente, onipotente. Isso é só Deus. O Cristo não agradou todo mundo. Imagina nós vai conseguir fazer tudo. Então, a gente precisa um dos outros. Então, a média complexidade já teve alguma violação de direito. Às vezes, a pessoa é pessoa com deficiência, os vínculos familiares estão comprometidos, porque aquela situação de dependência do cuidado faz ter brigas, faz a família enfrentar dificuldades financeiras, porque falta alguém tinha que trabalhar para sustentar a família, mas está cuidando daquela pessoa.
né? Aí nisso a gente tem a unidade referenciada e o centro-dia. Que o ano que vem, inclusive, também nós estamos pensando aí em um centro-dia para pessoas com deficiência. Porque a gente tem entendido que só a unidade referenciada já não é suficiente. E estamos construindo isso em diálogo com a instituição parceira que executa serviço com a gente, né? Com a PAI. Então, na média complexidade, ainda tem o vínculo, tem alguma coisa aí para ser trabalhada, né? Tem potencialidade no vínculo com a família ou com alguém da comunidade. Aí não tem vínculo, já teve a violação de direito. Só sobrou para o Estado proteger essa pessoa. E proteger no sentido de garantir direitos. Não estou falando no sentido romântico, não. E quando eu falo de cuidado, também não é passar a mão na cabeça nem cuidado romântico. É cuidado enquanto compromisso ético e político da gente enquanto pessoa e enquanto governo. Então, aí tem o acolhimento institucional. Que hoje no município a gente tem, inclusive, 3 dos nossos serviços é com a comunidade, né? Então não tem vínculo. 3 não, 4. 4? Meu Deus, é verdade, vocês estão bons. O que seria de mim sem a comunidade? Oh, Marco, desculpa. Eu tava esquecendo de mim que sou caçula. É verdade. Olha que eu tô brigando tanto por causa de você. Não, eu não posso esquecer. Tá vendo? A cabeça falha. É igual o Paulo fala, onde eu chego do problema. Aline, então, ele tá vindo de Ribeirão pra cá, já há um tempo, é claro, né? Pra cá. Então, nós tínhamos 4 em Ribeirão Preto, né? Não, agora tem 4, mas agora saiu mais um em Ribeirão Preto, agora ficou 5-4. Então vamos abrir a quinta aqui agora. Vou aquelas, né? Não, mas Ribeirão era tudo o mesmo serviço. Aqui são 4 serviços diferentes. Tem essa hibridez que Ribeirão... Mas pensando que a gente tem pensado em ampliar também, né? Na residência inclusiva a gente já conversou várias vezes, né? De ampliar outra casa, porque tem demanda no município, né? E a gente está olhando para isso. Inclusive hoje fui visitar a residência inclusiva, fui visitar a casa de passagem. Depois eu vou visitar também a casa lá. A gente tem que estar perto, né? Vou visitar a ILPI também. Mas você sabe que eu já te falei uma vez, não custa repetirei quantas vezes for possível. A guinada que houve, não menosprezando o trabalho de ninguém, até porque eu estaria menosprezando o meu próprio trabalho, que eu também fui secretário. Também então, foi secretário. Não fez nada, né? Não, eu estou dizendo o seguinte, a guinada que foi. A gente tem que falar. Só antes da gente falar da guinada, deixa eu terminar o raciocínio da alta complexidade, que ela falou alta complexidade é o acolhimento. Exatamente. Aí nós falamos da comunidade, senão o pessoal que está acompanhando não vai entender o acolhimento. Entender. Mas ele vai me elogiar, deixa ele... Tá vendo? Tô brincando. Depois ele elogia, guarda o elogio. Ter amizade é complicado, né? Porque aí a gente brinca, né? A gente perde um amigo, mas não perde a piada, né? A gente pensa na alta complexidade. Hoje, no nosso município, a gente tem parceria com a comunidade, né? A gente tem todas as faixas etárias, se for pensar, né? Sim. A gente tem criança e adolescente que é Casa Lar. Aí nós temos casa de passagem para pessoa em situação de rua, em trânsito, aí que fica no trecho. Nós temos residência inclusiva para pessoas adultas com deficiência, né? E nós temos também a ILPI, que é... ILPI é o quê? É uma instituição de acolhimento para pessoas idosas, né? Que recentemente eu fui lá, vocês cercaram, né? Ai, graças a Deus. Ai, fiquei muito feliz, gente. É um canteiro de obra aquilo lá. Tá e assim, nós temos as parcerias. Sem as parcerias, inegavelmente, a gente não conseguiria fazer, a gente não conseguiria cuidar dessas pessoas, né? A gente só conseguiu aí ampliar as vagas de LPI porque a comunidade ofertou vagas pra gente. Eu falo, né, a gente não tem pra onde correr, a gente corre por irmão Francisco, né, porque a gente sabe que ele tem um compromisso de cuidar das pessoas também, não, né? Ontem lá em Ribeirão, o secretário falou, não, porque a gente precisa fazer tal coisa, assim é possível. Aí o irmão Francisco na patrona dele, eu falei, mas calma que pra ele é santo, pra ele tudo é. Vamos discutir outras coisas, valor. Ele já pensa em Francisco já assim. Eu só ia concordando, eu falei, não, calma, gente, vamos... Não, porque graças a Deus, o Júlio é uma pessoa, um secretário de Ribeirão Preto, né? E ele entendeu essa sensibilidade, essa questão do idoso que nós estamos falando. Sim, por quê? mas sim, porque era um público que não era idoso. Mas a gente precisa entender que as pessoas envelhecem. E as pessoas acham que vai ficar ali. Então, se você tem na residência inclusiva, ou seja, numa casa de passagem, pessoas com 55, 56, 57 anos, daqui 3, 4 anos, ela não é público de lá mais, ela é público da ILPI, né? Sim. Então, e a gente não se preparar para isso... E isso que o senhor está falando é muito importante. A gente tem que se preparar de forma preventiva. Preventiva. Né? Hoje e anterior. Correndo atrás. Correndo atrás. A gente tem que sair desse lugar,
de correr atrás, porque é cruel com a gente que trabalha com isso, é cruel com a população que demanda disso para acesso, que precisa disso. Precisa. Né? Então, assim, é importante articular a vaga de forma antecipada, e é difícil pensar nisso, porque a gente depende de recurso financeiro. Eu fico pensando, né? Tudo que a gente... Ainda em Batatais, a gente está num ótimo momento. Né? A gente saiu no primeiro ano de governo do Juninho de um orçamento de 7 milhões. Esse ano a gente vai fechar em 21, quase 22 milhões, porque a gente também teve as emendas parlamentares, que não estava no orçamento inicial, mas depois atualizou. Então, assim, o nosso recurso triplicou. E por isso também que permitiu a qualificação dos nossos serviços socioassistenciais, né? Que sem dinheiro não faria. E agora, explicado a alta complexidade, vamos voltar ao elogio da guinada. Volte. Não, eu digo guinada porque eu falo porque eu fui secretário entre os anos 2001 e 2002 e depois vários secretários passaram, etc. Tal. Não é o caso de citar nome, nada disso. A não ser o meu que estou aqui, né? Fazer o quê? Mas... fazer o quê? A gente fala da gente, né? Fala da gente. Mas nós tivemos, por exemplo, secretários que ficaram praticamente quase o mandato inteiro e nunca nos visitaram. Nunca foram na nossa Hoje casa. a Tereza falou isso. Nunca foi. Então, era de gabinete mesmo. Né? Ficava sentado e só telefone, pá, e ordem e tal. E não ia ver o serviço. E você falou uma coisa interessante. Eu vi, aí vocês conversaram em off aqui fora, mas eu estava aqui ouvindo, né? O que nós falou? Monitorar, eu gostei dessa expressão, monitoramento de verdade. Ah, sim. Ou seja, monitorar mesmo. E não Sim. apenas tomar um café e sair, ir embora, tchau, vim aqui e tal. E assina aqui que já fiz, cumpri meu obrigado. Então, isso fez essa guinada que eu falei, essa revolução, porque eu lembro quando a primeira coisa que eu fiz na secretaria com você foi eu pedir um caixão. Ela assinar autorizando lá Tô melhor, eu tô pedindo um carro. Primeiro você vê que ela tava acabando de chegar na secretaria, né? E aí chega eu lá, né? Tem um caixão pra me arrumar. Nossa, E ela foi, me atendeu muito triste, bem. Nossa, a Maiara falava muito bem dela, mas eu não assim, tinha acesso e conhecimento. Conhecia. Mas aí você vem com essa política completamente diferente dessa. Eu diria até uma palavra assim bonita, mas que tem um significado de humanização, de estar junto, de não só com os operadores que fazem o trabalho nas entidades e no próprio município, mas também com os acolhidos, com os assistidos, essa proximidade. Isso, quer dizer, isso hoje que eu ia a gente pode dizer, todas as nossas casas, as pessoas conhecem a secretária, conhece isso. Mesmo. E o pessoal me chama pelo nome, vem me abraçar. E essa questão que você tocou no assunto também, da questão do orçamento, de poder ter condição de fazer. Então a gente poderia dizer assim, por exemplo, nós temos 22 anos de existência. Nossa. E nós fomos celebrar uma parceria público-privada 12 anos depois. Nós tocamos sem parceria nenhuma. E quando foi celebrar, só foi possível porque tinha Estado e União juntos. Tinha Estado e União juntos. E aí depois parou. Então, se a gente partir do momento de vocês, a gente pode dizer assim, por exemplo, que cidade do tamanho da nossa tem uma casa de passagem com o tanto de vagas que nós temos no masculino e feminino? Sim, não tem. Na parceria com o município. Sim. Não tem. Não tem. Aí você imagina, porque nós estamos em Ribeirão com 4, né? Vai a quinta agora. Quinta. Mas Ribeirão Preto tem 10 vezes mais habitantes. E se a gente for pensar, né, o quanto a gente também conseguiu organizar esse serviço. Mais de 10, isso que eu ia falar. Mais de 10 vezes. O tanto que a gente conseguiu organizar esse serviço, né? Estando junto, dialogando. Né? Você lembra a crítica que faziam a nós, é que nós não conseguimos cumprir. Não. Porque não tinha como, você não tem dinheiro, você não faz. Não. E aí o parceiro não vem. Quando não tem dinheiro, você faz do jeito que dá, né? Nós fazíamos do jeito que dava. Um compromisso da pessoa individual. Vinha assim, vocês têm que ter o profissional para atender as pessoas. Eu falei, mas não tem parceria, não vai pagar como? Ou a gente contrata profissional. Aí punha voluntário, era um problema, mas não passava dinheiro para poder contratar profissional efetivo. Então, aí eu não gosto disso, eu acho uma hipocrisia. Então você veja que foram 50 vagas. Então nós poderíamos dizer que, por exemplo, no caso, quando você diz do idoso, 100%. 100%. Gente, 100%. 100%. Né? Eu vi lá ontem na reunião em Ribeirão Preto o secretário desesperado falando, nós estamos na tanto, né? A Fred foi desesperado. Não tem mais agora. Porque realmente o idoso está precisando e tal. Eles vão abrir mais 2 agora para idosos. Mas a gente falava, então, nós aqui,
apesar de, como você lembrou, Aline, está precisando mais, mas foi 100%. Foi. Né? A Não, nossa é inegável residência... os avanços. Eu falo assim, a nossa residência inclusiva, Modelo. em que pese a gente Olha, o sabe que... modelo. Eu puxo os... Não, mas, Mas é mas verdade. eu costumo dizer, em que pese a gente saber que precisa melhorar muita coisa, porque eu acho que o dia que a gente falar que não precisa melhorar nada, a gente tem que parar. Eu Tá também errado, tem que acho. sempre Eu também melhorar. acho. Uhum. E eu falo assim, quando você fala isso, eu fico assim feliz, porque eu vejo por causa dos convites que nós recebemos. E a gente tem dito não, porque às vezes a gente fala, a gente não tem um missionário, então não tem Não como. consegue. Cara. Por exemplo, o dia que me chamaram para visitar Itapeva, eu fui bem, mas era residência inclusiva, tem aqui Sertãozinho pedindo, tem outras cidades pedindo. E aí eu falo, calma, gente, não sei o que. Mas eu vejo o pessoal pergunta, e eu sempre passo, né, contato, falo da referência. Esses dias me procuraram porque queria que a gente abrisse uma residência aqui regionalizada. Aí eu falei, não vou abrir nada regionalizado, e não vou mobilizar a comunidade, eu vou abrir municipal. Falei, não quero nada regionalizado. Eu não sei se tem algum modelo que você possa citar para você que está nos vendo. É consórcio, é meio complicado, né? Fazer isso funcionar. É justamente por isso que eu fico insegura. Porque eu fico pensando... A cabeça de um prefeito, a cabeça do outro. É diferente. E implica em transferência de recurso financeiro. Sim. Então, assim, o Estado é um só. Beleza, o Estado vai fazer o pagamento direto. Mas pensando que são municípios diversos, como que eu vou ter segurança orçamentária? Eu vou trazer uma instituição... E garantir que todos os municípios vão arcar com as suas responsabilidades. E a gente sabe que para as instituições fazerem um serviço que atenda as demandas, vocês têm que ter diálogo constante com a rede, tem que trabalhar junto. Quem que vai Como que vai fazer isso contra o município? Eu vou pôr a instituição nisso? Eu não vou fazer uma coisa, isso. você tá um exemplo. Eu acho que é complicado você tá tirando o usuário, você tira ele do município. Do ambiente dele, onde que ele Exato. conhece o médico, conhece os parentes, conhece ele e tal. Mas eu fico... Apesar mesmo que possa não ter vínculo, mas é ali. E eu falo para as pessoas, assim, eu falo, hoje, eu sou muito solidária e me sensibilizo muito com os outros municípios. Mas primeiro eu tenho que fazer o meu dever de casa, que é cuidar do povo de Batatais. Eu estou cuidando do nosso povo, né? Eu estou conseguindo atender com todos os serviços, estou tendo vaga. Então, depois que a gente conseguir olhar para as nossas demandas locais e cuidar da nossa gente, que tem muita gente para a gente olhar, que cada dia eu fico ainda mais assustada, porque quanto mais a gente mexe, mais vai aparecendo. Mas vai aparecendo. Então, assim, depois que essas questões estiverem sanadas, aí a gente pode pensar em regionalizar serviço. Mas uma vez que eu trago um serviço regionalizado para cá, eu deixo de ter vaga para atender as nossas pessoas daqui, para às vezes atender pessoas de outro município. Não, então... e eu vou dizer um negócio para você, quando você falou de garantias, que você mexeu com vários prefeitos. Você ainda não estava na secretaria, mas o Marco trabalhou nesse projeto que foi da época da Covid, né? Foi. O Convida. Espaço Convida, que era justamente para atender a população de rua naquele questão de vacinação. Tentou trazer um molde um pouco próximo do que seria um centro pop. Que era a emergência dali para tentar ver se vacinava aquelas pessoas, de ver se fazíamos usá-lo em máscara, se dava alimentação, banho, oferecer banho, alimentação, essas coisas regular, todas ali também, os profissionais, era ali na Vila Lídia, etc. E isso veio verba do governo federal para que pudesse ser executado isso. E a verba foi para todos os municípios. Isso. Eu não vou falar o nome do santo, falando milagre, mas teve um prefeito que me ligou que ele queria fazer uma parceria comigo, né? Para que pudesse fazer. Eu falei, primeiro que não pode, porque a minha aqui é com a prefeitura de Batatais. Aí eu disse para ele, não, mas então o senhor faça aí. Ele queria comprar vaga. Eu falei, você põe a cabeça. Eu falei, como? O teu morador de rua está aí na tua cidade. Não, mas você destaca. Vai baldear ele para cá? Não. Ele dizia, você destaca uma equipe e eu tô com o dinheiro aqui na conta. Aí eu falei, não tem jeito, o senhor procure aí. Tá. Ele falou assim, então eu vou devolver o dinheiro, não vou gastar. Olha para você ver a cabeça. E eu fiquei sabendo depois que devolveu o dinheiro. Não. Isso para mim também é muito difícil, pensar em devolver dinheiro, né? Igual Batatais, a gente... É estranho, porque aí a gente começa a fazer, aí vai aparecendo mais serviço também, né? Tudo que vai vindo do Estado, do governo federal, tá lá Batatais para fazer adesão, né? Agora, inclusive, Batatais, entre os 630 e poucos, não sei quantos municípios tem no estado de São Paulo,
nós fomos um dos 100 selecionados para implementar as ações de combate ao trabalho e a trabalho infantil e exploração de crianças e adolescentes, né? Então, nós vamos fazer adesão até semana que vem. A partir do ano que vem, nós vamos receber recursos de forma periódica. Fiquei muito preocupada, inclusive, porque para receber esse recurso, eles fazem cruzamento de dados de vários sistemas. Então, saúde, educação, saúde, social. Sim, eu acho que segurança pública também. E eu fiquei pensando, né? Então, para a gente ser selecionado, a gente tem demanda de atendimento. Apareceu alguma coisa. Apareceu em algum lugar. Não é porque Batatais é bonitinho, vou lá, não. Pelo contrário, acho que é uma responsabilidade de cima, né? Então, aí eu fiquei até preocupada, porque hoje eu não tenho acompanhamento no CRAS, no CREAS, oriundos aí de exploração do trabalho de criança e de adolescente, né? Então, nós vamos ter que ir atrás também para desvelar essa demanda, onde estão essas pessoas, para a gente atender, né? Então, vai ser mais um trabalho. Não é trabalho escravo, é trabalho infantil. Trabalho infantil. Trabalho infantil. Trabalhos... esqueci também o termo, mas Ribeirão já tem um trabalho, uma questão dessa. Mas é preocupante, igual ele falou, são coisas que a gente não... que existe a necessidade, mas que ainda nem chegou na gestão. Não funciona, ainda não detectou. Eu fiquei pensando, né? Às vezes o que chega pra gente são os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, porque o tráfico é um trabalho informal e, infelizmente, a gente sabe que tem crianças que começam cedo. Então, será que é advindo disso? De onde vem? Vai ter que fazer um diagnóstico, né? Mas nós vamos ter que buscar, pode né? estar envolvido. Mas isso, além de ser uma violação de direito, é um crime, né? É um crime. Então, vamos olhar para isso agora, né? Mas, Aline, falando dessa questão que o irmão Francisco trouxe, dessa guinada, né, dessa questão de hoje você está visitando serviços como secretária e está devendo a visita lá para Casa Larga. Eu vou. A gente sabe que é corrido. Eu gosto de comer. Mas o pessoal do monitoramento te falou? Falou. O pessoal falou que está sendo muito bem recebido, inclusive. Né? Então, assim, lá eu falei, gente... Casa que o coordenador é gordo, você vai comer bem. Não adianta. Então... Mas a gente tá do ladinho de Minas, né? A gente gosta de receber bem as pessoas, né? Ou se não tiver uma comidinha, vai na casa da gente. Eu amo pão de queijo. Então, todo mundo que vai lá na casa, eu vejo que vai chegar pra gente, já põe pra assar os pão de queijo. Até a doutora Adriana, um abraço pra doutora Adriana, se estiver nos acompanhando, que é a juíza, né? Ela, quando foi nos visitar, ela tava indo embora, falou assim, doutora, a senhora não quer tomar um café, tomar um suco, comer nada? Não, nós já vamos. Não, mas vamos lá, a gente fez um suco. Eu vou, porque desde a hora que eu cheguei, eu tô sentindo o cheiro do pão de queijo assado. Ai, que legal. Oh, que delícia, legal. Comeu o pãozinho de queijo, tomou o suco, né? Que legal, gente. Mas assim, essa questão de você estar visitando as pessoas mostra, eu já te conheço há um tempo, tudo, mas mostra assim, essa sensibilidade. E eu falo que muitas vezes, não foi nenhuma nem 2 reuniões que a gente às vezes está discutindo caso, discutindo situações, que você chega até a se emocionar. Né? Você chorou, né? E as lágrimas, tudo. E aí eu vou trazer algo pessoal, que eu vi ontem, que você postou uma foto na sua rede social, que colocou, retornando aos poemas. Você também é poeta? Ai, Deus, que vergonha. Não pode ser tão técnico. O Jandir fala, não pode ser tão técnico o podcast assim, né? Tem que trazer o podcast. Sou. Eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever sobre os meus sentimentos. Eu gosto de escrever sobre o que eu vejo. E eu fiquei muito tempo sem ter condição de escrever, assim, por questões de adoecimento, de saúde mental, né? E eu vejo, assim, eu tô num momento que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Mas eu tô no meu melhor momento. Então, assim, tô muito feliz também. Porque eu acho que eu tô trabalhando, tem muita coisa para fazer, muita coisa. Mas tô fazendo aquilo que eu acredito, né? E gosta. E gosto muito do que eu faço. Vejo muito sentido no que eu faço, né? Então, agora eu consegui voltar a escrever. E vocês falando, assim, das visitas... Eu li o poema, viu? Parabéns. Obrigada. Para mim, não faz sentido trabalhar distante das pessoas. Eu acho que eu sou muito tagarela, eu sou muito afetiva. E eu sou muito técnica também. Eu acredito muito no diálogo. E, assim, não tem como eu construir uma política pública que atende pessoas e que eu não faço tudo sozinha, sem trazer as pessoas para dialogar e construir comigo. Então, assim, é igual, como que eu vou falar sobre residência inclusiva?
sendo que eu não estou ali na rotina diária, como que eu vou impor alguma coisa? Por mais que eu tenha as normativas, a gente sabe que cada município tem a sua realidade. Então, se eu não escutar daquele que está ali na ponta trabalhando, como que eu vou qualificar a execução do serviço? E tem aquele negócio também, né, gente? Se as pessoas constroem junto, todo mundo defende uma mesma política, um mesmo projeto de assistência social. Se vem uma coisa verticalizada, distante, dificulta, não dá. Então, assim, igual eu falei para vocês, eu vim do terceiro setor, trabalhei 10 anos. Então, assim, esse sentimento de descaso, que a gente tinha por parte do poder público, né, do executivo, eu tinha também no terceiro setor. Você sofria também. Então, eu sofria. Então, assim, ninguém não conseguia falar com ninguém. O negócio não recebia e ninguém dava satisfação de nada. Hoje, pelo menos, se vai atrasar, eu faço reunião e falo para todo mundo que vai demorar uns dias para eu pagar. Faz tempo que eu não vou lá no financeiro. Choro na reunião. Se você conversar com o Henrique Mundino, um abraço, pergunta pra ele. Quando ele me via lá, ele falava, capitão, vem cá, senta aqui. Vamos tomar um café. Porque, gente, graças a Deus, nunca mais tive isso. Eu lembro quantas vezes eu fiquei sentadinho ali no financeiro esperando pra pegar o cheque. Você lembra que era cheque naquela época? Eu não vou nem falar o valor do cheque aqui, mas eu lembro até o valor. Gente, é muito desrespeitoso, sabe? Vocês executam um serviço, todas as entidades parceiras. Em Batatais, a gente tem uma realidade também muito privilegiada com o terceiro setor, porque as nossas OSCs são idôneas e executam serviços de muita qualidade. O pessoal, você vê que eles não são indiferentes às pessoas, se preocupam, às vezes fazem mais do que deveriam, porque enquanto política pública a gente tem um limite, né? Tem gente que às vezes faz mais enquanto pessoa, né? Que às vezes até as coisas ficam um pouco perdidas. Mas vocês fazem um serviço que, se a gente for olhar primariamente, a responsabilidade seria nossa. A gente não consegue. Então, assim, a gente, enquanto prefeitura, precisa mais de vocês do que vocês a gente. Que se uma hora vocês fechar as portas, as pessoas que vocês têm acolhidos, né, são responsabilidade primária nossa. Da prefeitura. Então, assim, aí nós vamos ter que buscar outra instituição, seja de acolhimento, seja de centro-dia, seja de serviço de convivência. Então, assim, minimamente, igual a gente vai assinar, é termo de colaboração. Aí fala da parceria. Se a gente é parceiro, a gente dialoga e trabalha junto. Então, se tem alguma coisa, se tem um problema, o problema é nosso, né? Aí, se a gente tiver alguma divergência, a gente resolve em casa, mas lá fora a gente se defende, que a gente tá junto. Somos irmãos. Então, assim, se não for construído dessa forma, que sentido que faz, né? E eu fico pensando, eu gosto muito de gente. Hoje eu mexo muito com papel, e para mim é muito difícil. Gosto de escrever, né? Me dou bem com papel, mas adoro gente. Então, assim, quando eu vou visitar o serviço, é muito bom. Igual hoje eu cheguei na residência, né? Veio uma mulher que tá acolhida lá, vem e me abraçou, né? Aline, né? E vem, elogia, fala que, né, que a gente tá bonito, não sei o quê. Aí eu cheguei na casa de passagem também, meu amor, Aline, você é a melhor secretária que a gente já teve. Você olha pra nós, ninguém nunca olhou pra população em situação de rua e abraça, sabe? Então, assim, gente, não tem nada no mundo que pague. Quando a gente foi fazer as ações de abordagem, né, para pessoa em situação de rua, que inclusive a casa de passagem foi com a gente levou as pessoas direto para casa para ter o banho, comer, e a gente organizou muito serviço. Eu chegava nos lugares, as pessoas me chamavam pelo nome, né? Tudo Aline, né? Tem preço. Ela vai começar a chorar. Vou, porque eu sou chorona. Eu conheço. Não mas tem, assim, porque a gente é pessoa, a gente é ser humano, né? Eu não estou em situação melhor do que a de ninguém. Assim, na verdade, eu tenho muitos privilégios, né? Mas eu sou um ser humano igual a eles. Talvez as oportunidades que eu tive, eles nunca tiveram. Sim. Né? O cuidado. Porque, assim, eu sou de família muito simples também, muito pobre, mas pais extremamente cuidadosos. A gente olha para essas pessoas, muitos tiveram pais extremamente violentos. Sim. Não tiveram pais que orientavam, que cuidavam, ausentes. Porque muita coisa eu virei gente, porque meu pai cobrava de mim, meu pai me cobrava as melhores notas, me obrigava a fazer de tudo, super exigente, né? Apanhei até grande. Eu não bato na minha filha, mas o meu pai... até hoje vai uma varada. Naquela época a cultura era essa, isso aí. Nossa, e eu sempre fui desse jeito que vocês estão vendo, né? Falante. Então, a resposta vinha e voltava, né? E queixo duro. Então, mas me fez virar gente. Eu não sei se tivesse sido diferente, se meu pai e minha mãe
mãe tinha dado conta. Era o repertório que eles tinham. Hoje eu não faço isso, não aceito também ninguém bater na minha filha. Ela de conversar entende, é outra vida, né? E também não responsabilizo meus pais, não. Eu tenho muito orgulho de tudo que eles fizeram por mim, né? Mas eu quero falar assim, que às vezes que a família tem que cuidar dos seus, né? Tem que ser referência. E às vezes quem a gente atende não é assim. Então, às vezes é fazer um trabalho de ressignificação de papéis, né? A nossa responsabilidade na área social é muito difícil. E é muito grande, a gente não tem noção muitas vezes. É igual quando você fala que você chega num lugar e as pessoas te chamam. O irmão Francisco vivencia muito isso. Ontem a gente parou num lugar lá em Ribeirão. Imagina, a gente parar com o irmão Francisco ali perto da rodoviária, Mercadão em Ribeirão Preto. Não. Então aí as pessoas ficam, irmão Francisco, capitão, aí fica procurando, nem sabe onde tá. Eu não vi quem é que tava Mas o que é isso? A gente tem a ideia que vocês, né, nesse sentido, você deixou o seu nome na marca do mundo de uma pessoa. As pessoas lutam tanto para deixar seu nome. Preciso deixar meu nome marcado no mundo. Ainda que seja na vida de uma pessoa, você deixou seu nome marcado no mundo dela. E isso, para nós, na área social, é muito importante. E é uma responsabilidade muito grande que a gente carrega para o resto da vida, isso. Com certeza. Né? Então, isso é algo que as pessoas que estão lá fora precisam olhar. E como é custoso para os profissionais da área da assistência, porque muitas vezes a gente quer fazer tanto e a gente é limitado, como o irmão Francisco disse, a gente não consegue carregar a pessoa no colo toda vez, a pessoa precisa querer aprender a andar. E muitas vezes a gente quer que a pessoa ande e a pessoa não quer andar. Uhum. Mas como é bom quando a gente encontra... Eu lembro que na nossa capacitação aqui, você veio dar a capacitação, uma palestra pro pessoal pra gente abrir a Casa Lar. Aí uma das funcionárias levantou e foi te abraçar porque reconheceu porque você cuidou dela quando ela era adolescente. É verdade. Então isso é muito importante, né? Como isso é bonito da gente poder vivenciar isso a cada momento. E eu fico pensando, né? Isso me implica em outros lugares também. Eu fico pensando, hoje eu tenho a oportunidade de ocupar um cargo de gestão, né? É muito difícil, muito desafiador, mas que pode mudar a vida de tanta gente. Sim. Que chega fazer a diferença. Então, como que eu não vou ocupar esse espaço para fazer tudo que eu acredito e trabalhar 24 horas para isso? Porque se a gente não ocupa espaço, também outras pessoas ocupam e pode ter finalidades distintas de trabalho, né? Então, poxa vida, é as pessoas. Então, a gente tem que fazer o que pode hoje, o que não pode, trabalhar para amanhã poder, para criar condições, ter recurso, ter pessoas para isso, né? Ter relações de parceria, de troca. Eu fico pensando, no dia que eu fiz a reunião com as instituições, né, por conta da situação, eu falei, eu não vou fazer igual faziam comigo, de ninguém falar nada sobre as dificuldades, né? Eu vou chamar todo mundo e vou conversar. O pessoal me agradeceu. Tipo assim, eu estava ali falando de uma dificuldade. Pessoal, obrigada pela transparência, né? Por reforçar o compromisso, pela atenção, né? Por orientar, pensar em caminhos para mudar os cenários, né? Então, eu acho que é nosso papel, não tem como fazer diferente. Eu acho que a gente ainda peca, a nossa conferência esse ano foi muito boa, tinham muitos usaários, inclusive dos serviços que a gente tem com vocês, tinham muitos. A população foi a primeira... Não esquece. Dançou, sambou. Ela tem uma coordenação que eu não tenho. Então, assim, mas eu ainda sinto que a gente ainda falha na nossa proximidade com a população. Não dá para a gente ficar pensando em política pública também, a gente falando se a gente não acessa essa política. A gente tem que trazer os usuários para construir o SUAS. Então, a população atendida para entender o que é demanda deles, o que faz sentido para eles. Então, isso eu acho que é uma lição de casa que a gente tem que melhorar ainda. Porque é igual falar de pessoa com deficiência, né? Eu um dia, esse ano, fui com o Rastelli, com o pessoal da Abadef, a gente foi participar de uma audiência lá em São Paulo para falar sobre a questão da alteração na lei para pessoas com deficiência. E uma pessoa falou, né, que para ela que ela é muito difícil. Pessoas falando por ela e definindo por ela políticas para pessoas com deficiência, sendo que não são pessoas com deficiência.
Então, assim, não dá pra gente ficar falando por eles. A gente tem que falar com eles e dar voz pra eles, né? Então, eu vejo que a gente já tem que caminhar nesse sentido. E quando eu chego nos lugares e eu vejo que as pessoas me conhecem, eu falo, alguma coisa eu tô fazendo. Então, assim, pelo menos voz, espaço, eu acho que elas sentem que tem, né? E de alguma forma elas foram vistas. Mas aí eu tenho que achar mecanismos delas serem ouvidas, né? E se não for no diálogo, não for estando perto, isso vai acontecer como? Isso vai crescendo, né? Esse Porque contato. é interessante esse assunto que você tocou, porque não vem pronto de cima. Não, tem que ser assim. Mas você não sabe. Não, Você não viveu isso. não. Eu tava na formação hoje, falando uma coisa interessante, né? Ele tá me devendo a formação. Ah, é? Eu cobro publicamente. Ele fala assim, não, você não vê, a gente Mas- bota o número, ele acaba comigo. Mas você sabe que eu tava Tem que puxar a falando orelha, pessoa assim, uma coisa que a gente. Eu tava Mas citando um pergunta exemplo. porque eu tenho que fazer, eu tô fazendo plano, fazendo um monte de coisa, tem prazo. Eu estava citando um exemplo, e isso eu me lembrei pelo que você falou. Sabe aquela cartilha, o que você não deve fazer no velório? Então, tem várias coisas, né? Mas eu lembro de uma frase assim: é chegar para outra pessoa e dizer assim: eu sei o que você está sentindo. Você não sabe. Você não sabe. Ela sabe. Mesmo em Mas eu já situação passei. Não, parecida. mas é diferente. É diferente, cada um é um. Cada um tem uma. Então não uma adianta informação. eu querer achar que eu sei o que a pessoa que está passando fome, o que a pessoa que está com dor na fila esperando alguma coisa, que ela está sentindo, então eu vou decidir que vai ser assim, que tem que ser assim. Não, vou ouvi-la primeiro. Por exemplo, quando nós começamos a abrir, a gente vai na coragem, né? Na raça da coragem, né? Eu fui assistente social há muito tempo. Foi. Eu fazia entrevista, olha, usurpando a carreira do povo, né? Eu te denunciar Mas eu tinha que fazer uma essa. entrevista com a pessoa usar a pia. E aí, então, quando a pessoa chega numa casa de passagem, né? Então, a cabeça da gente besta, a primeira coisa que a gente acha que tem que fazer é dar comida, dar uma roupa, Vai tomar um banho, tomar banho, né? fazer a Então barba. a gente corre aqui a fazer aquilo e depois preencher uma ficha, né? Aí na ficha põe o nome, de onde você é, que você veio e tal. Tá sem documento, não tem, então, é aquela coisa ali e tal. Burocracia que tem que fazer, claro, mas a gente acha que aquilo é o importante. E às vezes a pessoa senta, ela começa a chorar e começa a jogar para fora tudo aquilo que ela Sim. carrega. Que não tem nada a ver com fome de arroz e feijão, Não que tem. não tem nada a ver com roupa, com banho, que não tem nada a ver com isso. Ou então, de repente, aquela pessoa ali que está diante de você levanta a calça e tem uma ferida exposta que sai doendo tal. Então ela quer ir para o médico, ela está com dor. Então, eu não posso decidir o que o outro. Eu Não preciso pode. ouvir o que você falou. Eu preciso ouvi-lo. Ou a na pessoa voz, tá. naquele dia. Falando de casa de passagem, né? Que a gente tem a larga experiência. A pessoa tá tão suja, tão fedida, fala assim: não, ela deve estar querendo tomar um banho. Não, eu só quero comer, dar um prato de comida. Às vezes é o pra mim. contrário. A gente Sim. quer adivinhar o que ela quer. É ouvir cada pessoa, né? A gente precisa dar. Eu falo que é aí que entra a caridade dentro da assistência social que eu falo, que é ofertar para aquilo da pessoa. Nós, como assistentes sociais, como da área da assistência, nós ofertamos aquilo. Não é que nos sobra, que nós ofertamos o tempo e o tempo não nos sobra. Não. E o tempo a gente não adquire de volta. Então é ter tempo para as pessoas, né? Sim, com certeza. Isso é raro, né? Muito. Igual, às vezes, as pessoas têm fome de afeto. Sim. Fome de vínculo, né? Fome de esperança. Porque, às vezes, já passou tanta coisa na vida que desacreditou de tudo, não tem perspectiva de mais nada, né? E é ouvir. E a gente, enquanto ser humano, a gente tem uma mania muito grande de querer editar a regra para o outro, né? De querer pôr os nossos critérios, as nossas medidas lá no peso na vida do outro. E não é assim que as coisas funcionam. O que faz sentido para mim, às vezes não vai fazer sentido para o irmão Marco, às vezes para o senhor, né? E a vida é essa. E que bom que nós somos sujeitos, pessoas diferentes. Deus que uniu os todos iguais. Não, eu Nossa, queria eu ser não- chato igual ele, não. Eu não ia aguentar duas de mim, na verdade. Depois de mim. Eu não iria me aguentar. Eu não iria, porque, nossa, tanto que eu converso, tanto que eu fico, nossa, não ia. Mas é isso, é viver na diversidade, né? Na diversidade. A hora que você falou da caridade, eu sempre gostei muito do ir na caridade, sabe? E para mim, acho que caridade é entrega, é amor, né? É cuidado.
Então, eu acho que isso implica na vida da gente enquanto pessoa. Eu fico pensando, né? E eu sou uma pessoa que trabalha, então isso vai estar na minha prática cotidiana, Sim. né? Enquanto um ato político mesmo, de vida, de decisão de como viver. E eu acho interessante, né? Porque igual eu tenho minha filha de 4 anos. A gente vê as pessoas em situação de rua, né? E ela sabe que eu trabalho. Ela fala, mamãe, aquela pessoa tá em casa. Aí ela fala, mamãe, a gente tem que ver uma casa pra ela. Porque, Olha. Ela fala pra mim, ontem mesmo eu fui buscar ela na escola, ela estuda aqui pertinho, no Jardim Mariana, na creche, né? Do município. Aí tinha um rapaz sentado, né? Ela falou, mamãe, eu acho que ele não tem casa. Será que ele tá com fome? A gente tem que ver uma casa para ele. Aí eu falei, filha... Aí eu falei, não é assim que funciona. Mas eu falei, gente, já tá entendendo o que é o cuidado e o olhar para o outro, né? Porque às vezes as pessoas passam, nem vê as pessoas em situação de rua. Ela viu e se são invisíveis, preocupou. às vezes, né? Aí eu falei, gente, mas eu falei, essa criança é legal demais. Aí quando pergunta pra ela, o que você quer fazer, né, quando você crescer? Aí ela fala, assistente social. Ai, tadinha. Não, filha, não faz esse voto de pobreza. Só fazer voto de pobreza. Vamos fazer uma medicina. A gente pensa assim, mas é interessante, mas eu queria dizer para você o seguinte, isso é fruto da experiência, da vivência. Por quê? Na igreja, a gente sempre diz o seguinte, para os seus filhos, não são os discursos, mas são as ações. Então eu costumo dizer o seguinte, o meu filho hoje está casado com mais de 30 anos, que era o caçula, e ele... eu nunca falei para ele ajoelhar na igreja. Nunca falei para ele, você tem que ajoelhar assim, assim. Nunca falei isso para ele em lugar nenhum. Eu simplesmente, ele ia comigo, ele era pequenininho, eu chegava e ajoelhava. E ele ajoelhava do meu lado. Ele nem sabia o que eu estava fazendo, não entendia nada. Mas por quê? Porque ele viu o que eu estava fazendo. Né? Então, por exemplo, esse aqui tem um Pico Ruxinho que eu adoro, aquele molequinho. Se perguntar para ele o que ele quer ser, ele vai falar que é o pai dele, quer ser músico. O Jânio quer ser músico, quer ser igual meu pai, quer trabalhar com essas coisas aqui também. Então, se a tua filha tá falando assim, é porque ela viu em você, não porque você falou para ela, porque ela viu. Isso é muito bonito para nós, isso é uma recompensa. Eu fico pensando, igual a gente passa, sempre mora aqui perto, né? Aí passa em frente o CREAS, ela fala assim, ai, mamãe, aqui é um lugar que você trabalha. Aí agora o CRAS também é laranja. Aí esse dia a gente tava passando, ela falou, mas mamãe, aqui também é seu trabalho? Mais ou menos, né? Mais ou menos, não deixa de ser. Porque é tudo da assistência, agora a gente tá pintando em laranja, né, pra ter identificação. Falei, filha, é mais um lugar que a mamãe trabalha. Essa identificação tem algum significado? Não, na época foi até a gestora anterior que escolheu a cor. Mas aí... Gente, eu mantive, porque também a gente já tinha comprado o material, tinha que usar a tinta também. A tinta já estava lá. A tinta estava lá. Identifica agora. Não, e você pensa lá, vocês pensam no centro, né? Quando o pessoal pergunta, onde é a secretaria? Aquele prédio amarelo. Laranja. Laranjão. De longe ver, se pôr um drone, todo mundo... Ali vê realmente. Então, e é identificar também, acho que é demarcar a posição também, demarcar que a gente existe. Pensar a secretaria ter saído ali do antigo lar da infância, que foi orfanato, que sofreu tanta gente ali. Eu não sou de Batatais, mas o que o pessoal conta a história... acho que teve muitas pessoas que foram bem criadas, que viveram coisas boas, né? Que tem muita gente que, inclusive, tem saudade. Mas também tivemos um passado aí também de sofrimento. Muito sofrimento. Eu lembro a primeira vez que eu vi lá, entrei, as banheirinhas pequenininhas, e o pessoal contando as histórias, né? E ali remetia a uma velha política também. E a velha política, transferida aqui para a antiga FEBEM, quando a gente diz antiga FEBEM, as pessoas confundem com aquilo que se tornou FEBEM depois de Fundação Casa. Sim, não tem nada a ver, gente. É verdade. É o que seria os abrigos ou as casas lar de hoje, isso é mais ou menos por aí. E aí não obedecia essa questão do território. Então você trazia criança de São Paulo para Batatais, 400, 500 quilômetros de distância. E que depois e bebezinhos. E perdeu, quer dizer, problema com o pai, com a mãe, mas quer dizer, às vezes tinha tios, tinha primos, tinha avós lá, e essas pessoas foram completamente... Aí, e muitas delas saíram e depois voltam, porque o vínculo delas ficou aqui. É aquilo que você falou, ali, quando entra ali, e tem muitos funcionários aqui que às vezes visitam lá, eles sentem assim, a dor do sofrimento. Parece que existe uma carga. Existe no nosso antigo prédio. Gente, eu vivia doente. Existe. Eu vivia doente, porque eu
Eu também sou espiritualista, né? Sou umbandista. Então, eu vivia doente, gente. Eu não aguentava mais. Mas Vivia, porque isso é uma energia muito pesada, de muito sofrimento. Então, a gente rompeu com aquilo. Rompeu também com uma política que falava que tinha que ajudar as pessoas. A gente garante direitos, né? A gente está fazendo o nosso papel enquanto órgão, enquanto poder público, né? Então, acho que rompeu tudo isso, ressignificou. Eu acho que isso também mudou o ar da política, sabe? Mudou. Porque é claro que a gente respeita e valoriza a nossa história. Sim, né? não Mas a gente tem que é passar simplesmente dela, assim, né? mas não Tem pode que ficar nela, né? superar. E aí vocês saíram de lá, ficou alguma coisa lá? Existe algum projeto? Você não sabe. É segredo de sete chaves. Eu fico curioso, né? Porque é uma área nobre, gente. A gente Eu estou pensa- falando de um Não, e um grande prédio terreno e um histórico. prédio histórico. Histórico. A gente tem várias iniciativas. Eu não sei o que vai caminhar, que vai dar certo, né? Nós mudamos, a gente não podia deixar lá vazio, Não invade. não ia ter invasão, aí ia virar um centro também de colocar as pessoas em situação de risco, que a gente ficou de se tornar um lugar de cena de uso de droga, Sim. né? Então a gente não podia deixar vazio. Então nós levamos as coisas do fundo social para lá. Então agora a gente tem o fundo social, tá ali pertinho, na mesma rua. Então ali é o fundo social 2. Quando a gente faz as ações de distribuição de cesta, que a gente lista as pessoas e o fundo entrega, a entrega acontece ali. Nós temos almoxarifado ali também. Quando tem os cursos do Inclusão Produtiva, É a feito cozinha lá, é feita ali também. E a gente tem várias tentativas. O prédio é do Estado, então a gente já fez solicitação de cessão, de doação da área, para a gente ter condição de reformar, para reformar o telhado, reformar a estrutura física. Nós já pensamos em destinar ali, se tornar um centro da prefeitura, porque ali, se reformado, se em boas condições, porque nas condições que a gente estava também não dava para ficar, porque chovia mais lá dentro do que fora do prédio, né? Os trabalhadores mesmo não tinham condições de trabalho. Então, se melhorar, dá para virar um grande centro da prefeitura, né? Ali a área é grande, também dá para a gente pensar em construções, né? Se a área for nossa do município. Se não for, não tem Porque como. se não for, não tem como a gente Você investir. não consegue Então, mais. hoje eu não consigo fazer nada lá, porque é do Estado. Eu acho que é espaço estadual mesmo. É estadual. É estadual, né? A gente buscou toda a história do prédio, sabe? E já vem de tempos a luta para concessão, para cessão. Eu não sei por que o poder público, as coisas com o poder público têm que ser tão emperradas assim, é né? difícil. Você Poderia acha que você ser. sofre bastante, né, por causa disso. Não, a gente só porque porque eu a sou gente quer uma agitada, hein? solução. E aí você veja, né? Nós pedimos aqui, não sei que, né, as entidades aqui, na antiga. Mas vocês estão nessa mesma Na situação. mesma situação, a gente sabe que vai demorar. Quando eles pediram, fizeram a devolutiva e pediram para fazer o georreferenciamento, eu falei, gente, as entidades não tem condição de pagar isso, porque é caríssimo, né? Caríssimo. Mas aí parece E como que que eles vai vão tirar de lá Eles também, vão não? fazer, mas aí é aquela A secretaria história. vai. Mas vai demorar, e a gente tem que ter paciência para esperar, né? Ô, gente, o tempo urge. Né, a gente vai conversando. Conversa tanto que o né, tempo vai passa indo, rápido vai demais. indo, Eu bebi toda a água, tanto que eu falei. Aline, mas eu queria te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui partilhar um pouquinho com a gente, parabenizar pelo trabalho que vem fazendo, né? Te agradecer por ter a paciência que você tem com a gente, pelo trabalho de defesa que você está fazendo lá do serviço do qual eu estou à frente, que a gente sabe que não está sendo fácil, né? E nos colocar à disposição sempre para aquilo que vocês estiverem precisando. Eu acho que tanto eu, irmão Francisco, a entidade está aqui. Acho que nós temos o mesmo objetivo, que é ajudar as pessoas, é estar ao lado das pessoas. Eu gostaria que você deixasse Não, primeiro, irmão Francisco, fala, depois você deixa seu recado final. Irmão, obrigado por ter voltado, tá? Ele achou que eu não ia voltar mais. Sei que não ajeitou a agenda, não. Voltei. Fazer A agenda trabalho de pra mim louco, com o que Jandinho olha, aí. eu tô assim. Teve uma pessoa que essa semana queria marcar um compromisso. Não tinha outra saída a não ser mostrar o celular pra ela. Se você encontrar aqui, porque tá difícil, gente. Mas aí o pessoal fala, não, mas Tem que agora no tomar Natal cuidado fica pra não mais adoecer, tranquilo. irmão Francisco. Mas você tá falou comendo uma muita coisa importante, não vou estourar o tempo, porque no break não tá ligado. Mas é o seguinte, Aline, eu tô dizendo isso pelo seguinte, eu também fui descobrir que quando eu estava na ativa eu não trabalhava. Agora eu trabalho, não tem hora. Né? É aquilo que você falou, né? Eu entrava no expediente às 9 horas, tinha 2 horas de almoço, depois entrava à tarde, ia até 6 horas da tarde. 6 horas da tarde eu ia embora, acabou.
E depois chegava sábado, domingo de folga, tinha um mês de férias por ano, tinha licença prêmio, Nada disso. tranquilo. Agora acabou, liga 2 horas da manhã, liga domingo de tarde, então é Não, complicado, tem. né? Mas eu quero agradecer você muito, né? Saiba que os elogios que dirigi a você não são em troca de nada, porque não precisamos disso, não somos disso, mas que é a pura verdade. E eu tenho certeza que qualquer outra entidade de Batatais que vier aqui vai falar a mesma coisa, porque são entidades sérias e estão sentindo o tanto quanto nós avançamos na política de assistência social do nosso município. Então, que você seja sempre bem-vinda e fazendo as suas pedidas, depois nós vamos dar a bênção a todos nós. Exato. Muito bom. Eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui, de falar sobre o trabalho, de conversar. Acho que a gente vai falando e vai escutando, a gente vai se dando conta do que está fazendo e do que também não está fazendo, né? Então, para mim, foi um momento muito importante. Acho que também é bom eu sair daquela minha rotina alucinante. Tirar um tempinho para bater um papo. Por mais que eu tô falando de trabalho, né? Não tô mexendo nos meus papéis. Eu costumo brincar, né? Porque o pessoal às vezes fala, comissionado não trabalha, não sei o quê. Eu falo, gente, eu não sei que comissionado que não trabalha, porque eu nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Eu trabalho pra caramba. E não tô reclamando, não, porque eu gosto muito do que eu faço. Pra mim faz muito sentido o que eu faço. Não me vejo fazendo outra coisa, né? Trabalhando com outra coisa. Então, assim, é só agradecer pelo espaço. Acho que o que eu tenho feito na assistência eu não estou fazendo sozinha, porque sozinha a gente não faz nada. Eu tenho uma equipe de execução direta excelente. Eu tenho coordenadores que eu tenho certeza que aonde eles estiverem e eu não estiver, eles vão defender o mesmo SUAS que eu, a mesma assistência social, vão defender o meu nome. Então, porque nós estamos juntos e a gente trabalha dessa forma. As instituições, as parcerias, sem as parcerias a gente não teria a assistência que a gente tem, que é referência no estado de São Paulo. Então, dizer que o que está sendo feito não está sendo feito sozinho. E que às vezes aparece o meu rosto, às vezes sou eu que dou voz, mas foi construído por muitas outras pessoas, né? Então, eu espero que a gente se fortaleça cada vez mais nesse sentido. E eu fico pensando que o meu legado enquanto gestor, enquanto secretária é esse. É da horizontalidade, é da construção coletiva, de um atendimento técnico, né, qualificado, entretanto humanizado, né? Dá para a gente fazer as duas coisas, porque a gente está lidando com pessoas. E é muito bom estar perto de pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente, que às vezes eu me sinto um ET. Então, assim, foi muito bom a gente estar aqui também. E me coloco à disposição, coloco a minha equipe também, chamem eles para vir conversar, vir falar do trabalho, porque tem muita gente boa, Batatais tem muito profissional bom, né? É incrível, é muito bom. Então, muito obrigada. Eu tô saindo com o coraçãozinho leve. Que bom, ficamos felizes com isso. Bom, então, só bênção a nós. Vamos pedir a Deus que derrame sobre todos nós, sobre as nossas famílias e principalmente sobre o trabalho social de nosso município, as mais copiosas bênçãos dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria. São Carlo Acuti, patrono desse estúdio, desça sobre todos nós, sobre as nossas famílias e os nossos projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você que esteve conosco até agora, semana que vem, Entre Irmãos. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.